Na aula passada estudamos as contribuições da psicopedagogia na relação família e escola. De que forma o fazer psicopedagógico pode pensar e contribuir nas relações família-escola para que a aprendizagem do educando se dê de uma maneira mais saudável. Boa aula! A porta da verdade estava aberta, mas só deixava passar meia pessoa de cada vez. Assim, não era possível atingir toda a verdade, porque a meia pessoa que entrava só trazia o perfil de meia verdade. E sua segunda metade voltava igualmente com meio perfil, e os meios perfis não coincidiam. Arrebentaram a porta, derrubaram a porta, chegaram ao lugar luminoso onde a verdade esplendia seus fogos. Era dividida em metades diferentes uma da outra. Chegou-se a discutir qual a metade mais bela. Nenhuma das duas era totalmente bela e carecia optar. Cada um optou conforme seu capricho, sua ilusão, sua miopia. Carlos Drummond. Oi, pessoal! Vamos novamente retomar nossas aulas sobre intervenção psicopedagógica na escola. Vocês devem ter acabado de escutar uma poesia que fala sobre a verdade. A nossa aula de hoje vai tentar falar a verdade sobre as questões da dificuldade de aprendizagem. Às vezes, vocês acham que estão vendo alguma coisa e pensam que seja verdade, e nós vamos ver que esse novo olhar sobre as dificuldades de aprendizagem que a nossa aula vai propor, pode estar mostrando outras coisas sobre as questões da patologia do aprender e das dificuldades da aprendizagem. Então, o nosso tema de hoje é um olhar psicopedagógico sobre as dificuldades de aprendizagem. A psicopedagogia, respaldada teoricamente na epistemologia convergente, ela propõe uma ressignificação do olhar sobre a dificuldade de aprendizagem. O que seria essa ressignificação? Seria uma proposta diferente e a gente vai tomar como base também a atitude operativa já vista anteriormente por nós nas aulas sobre intervenção psicopedagógica, onde faz uma ampliação em relação ao objeto de estudo da psicopedagogia, que é o processo de aprendizagem. Dessa forma, a patologia do aprender, ela é vista de uma maneira diferente. Ela não é mais vista simplesmente responsabilizando esse sujeito portador da dificuldade de uma forma global. Ele é visto a partir do momento em que essa dificuldade é um sintoma. Então, você amplia esse olhar, porque aquela dificuldade dele é apenas um sintoma. Essa proposta nos faz lembrar de uma outra situação importante, principalmente se a gente vai trabalhar com as questões das dificuldades de aprendizagem dentro da instituição educacional. É muito comum na instituição educacional nós usarmos alguns rótulos em relação às crianças com dificuldades de aprendizagem e esses rótulos, eles serem de alguma forma naturalizados e cristalizados. Vocês já devem ter, em alguns outros módulos que vocês estudaram sobre questões de aprendizagem, refletido alguma coisa em relação à queixa escolar. O que é a queixa escolar, como ela se constrói, de que forma ela circula dentro da escola. Mas é importante, para que a gente possa entrar nessa questão do olhar sobre a dificuldade de aprendizagem, da psicopedagogia, refletir um pouco mais em relação à queixa escolar. Normalmente, a queixa que se relaciona com as dificuldades de aprendizagem, elas são queixas já naturalizadas. O que seria uma queixa naturalizada? Ninguém se surpreende mais quando você diz assim, aquela criança é uma criança que não consegue ler e ela não vai conseguir mesmo. Já faz parte da vida dela essa forma de funcionar, esse jeito de ser. A escola toda, várias professoras que já passaram por essa criança, sempre repetem a mesma coisa. Na verdade, uma queixa escolar, ela significa, e isso a gente também viu em algumas outras aulas, uma forma de você fugir do pensamento em relação ao agir com uma mudança. A queixa faz com que você não pense
né? E você não pensando, você não chega numa mudança. Eu continuo me queixando e não busco uma mudança. Portanto, é muito importante que essas queixas escolares, elas sejam movimentadas, que se reflita sobre elas, que elas não passem a ser naturalizadas, que elas não sejam cristalizadas. Essa cristalização da queixa faz com que nós tenhamos dentro das escolas alguns mitos. O mito é uma situação em que você não busca o valor histórico, né? Ele acontece porque acontece, ele é assim porque é assim. Então, existem algumas situações que a gente pode fazer até um levantamento de frases que se repetem dentro das escolas, explicando por que essas crianças não aprendem, por que existem as dificuldades de aprendizagem. E é muito mais fácil, então, eu me respaldar nesses mitos, onde normalmente eu coloco a situação inicial desse problema de dificuldade fora de mim, né, do que eu realmente pensar de uma forma mais crítica, mais reflexiva em relação às dificuldades de aprendizagem de uma criança, de um educando, porque aí sim eu vou ter que pensar também sobre a minha maneira de ensinar e a partir daí sobre a minha maneira de aprender, como nós já vimos em aulas passadas na questão do voltar a essa reflexão sobre o ensinar e aprender na relação professor-aluno. Nós vamos ver agora, então, alguns desses mitos que normalmente estão circulando dentro das escolas. A alfabetização da criança foi deficitária. A criança que não foi bem em uma série sempre vai apresentar problemas. A criança é igual ao pai, por isso não aprende. As relações escolares são responsáveis pelas dificuldades de aprendizagem. A desnutrição não deixa a criança aprender. Os pais são desinteressados e por isso a criança não vai bem na escola. As crianças de classe desprivilegiadas apresentam um déficit cognitivo. A criança adotiva vai ter dificuldades de aprendizagem. O portador de necessidades especiais vai ter dificuldades de aprendizagem. Então vocês percebam como normalmente nas práticas dos educadores e nas relações entre esses educadores, esses conceitos em relação às dificuldades de aprendizagem, eles vão sendo naturalizados a partir dessas falas. As crianças passam a ter alguns mitos relacionados ao seu desempenho, porque normalmente se escuta isso dentro das escolas. Se fala isso sobre as crianças que não aprendem, as crianças que têm dificuldade de aprendizagem. É preciso, então, que quando nós façamos uma revisão da nossa prática enquanto educadores, a gente pense exatamente sobre essas falas. Se nós não estamos fazendo exatamente o que nós estamos comentando aqui em relação a essa questão da naturalização e da cristalização, e que passa a ser a queixa escolar, e que passa a ser o mito. Então é preciso, e nisso o psicopedagogo pode ajudar muito, o educador, a equipe técnica da escola, a criar espaços de discussão, uma abertura maior para que esses mitos possam ser derrubados e realmente a gente possa entender a patologia do aprender de uma outra forma, pensando que cada sujeito, cada educando, ele passou por um processo histórico, uma construção histórica de constituição enquanto sujeito, e essa constituição é que faz com que naquele momento ele apresente essa modalidade de aprendizagem. E essa modalidade sempre vai ser única, isso também já foi uma coisa que nós vimos anteriormente. Esse aspecto da modalidade única de aprendizagem derruba, deixa cair por terra esses mitos, porque daí nós vamos ver que cada um se estabeleceu a partir da sua construção histórica, sua aprendizagem, o seu processo de aprendizagem se deu a partir da sua construção histórica. E nesse sentido nós podemos relembrar o que Jorge Visca nos fala em relação à matriz de aprendizagem, quando ele coloca que o processo de aprendizagem é um processo de construção e ele se baseia nisso em princípios e axiomas construtivistas, interacionistas e estruturalistas, onde ele diz que todas as nossas relações vinculares que vão se dando a partir das relações que nós estabelecemos com a função materna, com a família, com a sociedade e com a escola, vão estabelecendo essa matriz de aprendizagem. Esse molde relacional
vai dando características específicas para que esse sujeito possa se vincular com a aprendizagem. Dessa forma, a dificuldade de aprendizagem que ele apresenta ou a patologia do aprender, né, ela está relacionada exatamente a essa construção histórica e não pode ser explicada a partir de um mito, né, a partir de uma situação naturalizada, onde ele vai, com o tempo, achando que aquilo é normal e que não há um processo de mudança, não há uma forma de modificar essa situação. A psicopedagogia, então, ela propõe que nós façamos uma revisão em relação a esse olhar. Como eu falei inicialmente, uma ressignificação desse olhar em relação às dificuldades de aprendizagem. Nós vamos escutar agora um texto que nos fala alguma coisa em relação ao fracasso escolar. E, normalmente, nós relacionamos o fracasso escolar a esses mitos e a essa naturalização e cristalização da queixa escolar. Maria Helena Souza Pato, no seu livro A Produção do Fracasso Escolar, Histórias de Submissão e Rebeldia, nos diz que o fracasso no processo de aprendizagem sistemática é muito menos determinado por questões individuais do que por mecanismos institucionais e políticos. Não há como negar a influência dos aspectos cognitivos e afetivos constituídos na criança, mas há que se considerar que as relações escolares podem contribuir, modificar ou reforçar quaisquer que sejam esses aspectos, criando e recriando inúmeras outras situações desafiadoras, aversivas ou violentas. Então vejam, com isso que nos fala Maria Helena Souza Pato, nós podemos perceber que mesmo que as dificuldades de aprendizagem tenham algumas causas diferenciadas, alguns fatores diferentes que possam levar à dificuldade de aprendizagem, essas relações escolares, elas são muito fortes, elas têm muita influência na determinação da dificuldade para a aprendizagem. É muito importante que todos os agentes educativos se sintam à vontade em discutir sobre isso, né? Tenham esse espaço e sintam-se capazes de poder pensar de uma forma diferente em relação à dificuldade de aprendizagem. Nós sabemos que na história das questões de aprendizagem, isso vocês devem ter visto no histórico da própria psicopedagogia, porque a psicopedagogia se propõe a estudar a questão de aprendizagem, que muitos foram os fatores que foram estudados determinando as dificuldades de aprendizagem. Inicialmente, fatores mais ligados às questões orgânicas, onde essas dificuldades eram realmente localizadas nesse sujeito que portava a dificuldade, de uma forma que facilitava a desresponsabilidade do educador, a desresponsabilidade da família, porque se situava nele, no sujeito, a dificuldade. Então, enquanto ele tem um problema orgânico, é ele que porta o problema. Eu não preciso me responsabilizar porque ele tem a lesão, ele tem a deficiência mental. Então, a dificuldade de aprendizagem teve um momento em que a patologia era explicada a partir do orgânico. Fatores cognitivos também tentaram explicar as dificuldades de aprendizagem. Esses fatores também recaíam em relação ao sujeito, assim como os fatores funcionais, que também explicavam algumas dificuldades de aprendizagem e estavam relacionados à funcionalidade cerebral do sujeito. Além desses, os fatores afetivos também, em algumas vezes, foram estudados explicando as questões das dificuldades de aprendizagem. Então, a proposta da psicopedagogia é que nós façamos uma revisão, mudamos o eixo em relação a essa especificidade de fatores, e possamos explicar as dificuldades de aprendizagem de uma forma mais ampla. Então vamos agora falar sobre o modelo nosográfico. O modelo nosográfico vai nos ajudar a entender, e essa é a proposta da psicopedagogia, de uma forma mais ampla e diferenciada a dificuldade de aprendizagem. Se vocês lembrarem, quando nós vimos anteriormente a teoria geral dos sistemas, nós falamos que um sintoma ele deve ser visto como uma comunicação. Uma comunicação de alguma coisa que não está ocorrendo bem dentre essas fronteiras existentes das diferentes relações que o sujeito está inserido e que ele estabelece na sua constituição. O modelo nosográfico, então, ele vai nos mostrar que a dificuldade de aprendizagem ela vai ser
exatamente esse sintoma que está comunicando que algo nessa constituição do sujeito não está acontecendo de uma maneira adequada, não está sendo respondida de alguma forma adequada e precisa ser verificado. Mas verificado de uma forma em que se possa entender qual é a origem dessa dificuldade. Não tender a entender a dificuldade como sendo a patologia do sujeito, mas o modelo nosográfico vai nos ajudar a mostrar que esse sintoma não necessariamente tem a mesma origem que um outro sujeito apresenta, que tem o mesmo sintoma, possa ter também. Eu vou explicar melhor isso para vocês. O mesmo sintoma, ele pode ter diferentes causas. Então, por exemplo, se nós temos 3 crianças com dificuldades de escrita, pela análise do modelo nosográfico, nós vamos poder observar que não necessariamente essas 3 crianças apresentam a mesma origem desse sintoma que é a dificuldade de escrita. Podem existir origens diferentes que explicam esse mesmo sintoma que é a dificuldade de escrita. Essa forma de enxergar os problemas de aprendizagem, as dificuldades, é uma forma muito mais próxima a essa potencialidade do sujeito, que a partir do momento em que eu enxergo essa construção histórica desse sintoma, eu posso entender o que está acontecendo de uma maneira muito mais global com esse sujeito. Eu não especifico, eu não faço dele portador do sintoma e eu não faço dele um sujeito que não tenha potencialidade. Eu vou enxergar também as suas potencialidades. Existem alguns níveis que explicam o modelo nosográfico e nós vamos ter um intervalo agora e a partir do intervalo nós vamos estudar esses níveis. Retornando então do intervalo, nós vamos ver agora o que seria o modelo nosográfico. Nosografia significa estudo das doenças. Jorge Visca, quando propôs o modelo nosográfico nos seus estudos sobre aprendizagem, principalmente no livro Psicopedagogia, Novas Contribuições, ele nos fala de estados patológicos da aprendizagem. Esses estados patológicos vão ser estudados pelos níveis complementares dos estados patológicos da aprendizagem. Quais seriam esses níveis, então? Ele propõe que nós estudemos, em relação à patologia do aprender, 3 níveis: o semiológico, o patogênico e etiológico. O que seriam cada um desses níveis? Vamos pensar inicialmente numa imagem de um iceberg. O iceberg, normalmente, quando você o visualiza, você vê apenas uma parte externa que, perto da grandeza desse iceberg, é muito pequena. Então, o sintoma ou o nível semiológico, que seria o primeiro nível, é como se fosse essa parte externa desse iceberg, que você enxerga, que você pode pegar, que é concreto. Então, no nosso caso da dificuldade de aprendizagem, o sintoma é aquilo que eu posso descrever, que eu posso falar sobre ele, que eu posso ver. Normalmente, eu descrevo a partir daquilo que eu vejo. O segundo nível patogênico, em relação ao iceberg, pode ser comparado àquela sustentação que fica não visível. Na verdade, é uma estrutura que sustenta aquilo que nós podemos ver do iceberg. E essa estrutura ela é muito maior daquela estrutura que é visível. Em relação às dificuldades de aprendizagem, nós temos às vezes fatores orgânicos, fatores afetivos, fatores funcionais e cognitivos que estão sustentando um fenômeno, que estão acontecendo ao mesmo tempo em que esse sintoma está ocorrendo também. Então, eles coexistem com o sintoma e sustentam esse sintoma, não deixam que esse sintoma desapareça. Agora, o terceiro nível, que é o nível etiológico, é o nível da causa, é o nível de origem. Então, se nós formos comparar com o iceberg, nós vamos pensar numa situação, talvez de um fenômeno da natureza, muito maior do que o próprio iceberg, que fez com que esse iceberg se formasse.
Em relação às dificuldades de aprendizagem, nós vamos pensar numa causa primeira, numa causa primitiva dessa dificuldade, e aí exatamente nessa causa é que nós vamos diferenciar os sintomas da forma como eu falei antes, que você pode ter um determinado sintoma que pode acontecer com diferentes crianças, com diferentes educandos, e esses educandos terem origens do sintoma diferentes. Essa origem que é importante nós reconhecermos quando aplicamos o modelo nosográfico. Nós vamos ver agora um pouquinho melhor cada um desses níveis. O nível semiológico é o nível dos sintomas, que pode ser observado por alguém de fora. Esse nível traz muito bem explicado, muito bem descrito, normalmente aquelas queixas escolares que a gente está acostumado a escutar dentro das escolas. As dificuldades de aprendizagem sistemática, bem como as dificuldades de aprendizagem assistemática. Então, esse nível semiológico, ele é descrito a partir dessas duas aprendizagens, tanto a sistemática quanto a assistemática. E nós temos dentro da aprendizagem assistemática, quando se relaciona a esses sintomas, nós temos situações de detenção global, de ausência total e dificuldade parcial. O que significa cada um desses sintomas? A detenção global é quando existem dificuldades em várias áreas, onde esse educando, esse sujeito, se a gente está falando de aprendizagem sistemática, não necessariamente o educando, nós estamos falando de aprendizagem da vida cotidiana. Então, esse sujeito que tem a detenção global, ele é um sujeito que tem muitas dificuldades e tem uma defasagem nessas dificuldades muito grande em relação à sua idade cronológica. Na ausência total, nós temos a ausência de uma habilidade. Então, por exemplo, eu sei fazer muitas coisas, eu consigo com habilidade trabalhar, mas quando eu fui aprender a dirigir, eu tive muita dificuldade e não consegui aprender a dirigir. Então, uma habilidade que eu tentei desenvolver, eu não consegui desenvolver essa habilidade. Então, eu tenho ausência total de uma determinada habilidade. E na dificuldade parcial, eu até consigo desenvolver essa habilidade, consigo aprender, mas com certa dificuldade. Então, se eu for pegar o exemplo da questão de dirigir, eu aprendi a dirigir, mas se eu tiver que dar ré, eu não consigo. Eu posso ir de casa até o trabalho, do trabalho até em casa e não consigo sair desse tráfego, dessa rota que eu já fiz. Então, isso dentro da aprendizagem assistemática significa uma dificuldade parcial. A aprendizagem sistemática também apresenta alguns sintomas e são os mais conhecidos por nós que estamos dentro das escolas. Na aprendizagem sistemática, nós temos os sintomas específicos e os sintomas inespecíficos. Os sintomas específicos são aqueles descritos pelas patologias que nós já conhecemos: a disgrafia, a dislexia, a disortografia, a alexia, que é a não leitura, a agrafia, que é a não escrita. Nós temos também a dissintaxe, que é a dificuldade da criança colocar o seu pensamento, estabelecer, construir um texto. Nós temos a descalculia, que é a dificuldade de lidar com conceitos numéricos. Então, isso que antes era visto, nessa outra visão, era visto como uma patologia, aqui no modelo nosográfico nós vamos ver apenas como um sintoma. Então, a dislexia, por exemplo, a dificuldade de leitura, para nós, dentro da psicopedagogia, que seguimos essa linha da epistemologia convergente, a dislexia passa a ser um sintoma que pode ter diferentes causas, até mesmo uma causa orgânica que caracteriza a patologia da dislexia, mas não necessariamente uma causa orgânica. Os sintomas que são inespecíficos, eles estão ligados a essa detenção global, então uma dificuldade em várias habilidades do sujeito no que se refere à aprendizagem sistemática e também uma lentidão global desse sujeito no que se refere à aprendizagem de leitura, escrita e matemática. O segundo nível é o nível patogênico, é o nível do subfenômeno. O que significa isso? É o subfenômeno porque ele mantém o sintoma. São causas que coexistem com o sintoma. Não são as causas primeiras, as causas de origem, que está no outro nível, no etiológico. Mas são causas que se relacionam aos obstáculos que impedem que a aprendizagem do sujeito se dê de uma forma natural e eficaz e que possa potencializar a habilidade deles.
Nesse nível, nós caracterizamos os obstáculos da aprendizagem. Quais seriam esses obstáculos? O obstáculo epistêmico, o obstáculo epistemofílico, o obstáculo funcional e o obstáculo epistemológico. O obstáculo epistemofílico, ele é o obstáculo relacionado às questões de vinculação com a aprendizagem. É como se fosse uma afiliação, por isso o epistemofílico, ele está afiliado, como o sujeito se afilia, de que forma ele se vincula com essa aprendizagem. Normalmente, dentro desse obstáculo, que está relacionado às questões afetivas, às questões emocionais, nós encontramos situações que são descritas por alguns medos, que são chamados medo à perda, medo ao ataque e medo à confusão. Claro que essas questões acontecem de uma forma bastante simbólica e inconsciente. Ninguém tem consciência de que eu não aprendo porque eu tenho medo que aquilo que eu já sei seja atacado por aquilo que eu não aprendi ainda. Então, a forma como o sujeito se vincula com a aprendizagem é que pode estar relacionado a esses medos, né? Medo ao ataque, medo à perda e medo à confusão, no sentido de que isso que é novo que eu vou aprender pode modificar isso que eu já tenho adquirido, que eu já tenho comigo internalizado em relação à aprendizagem. Eu posso entrar numa situação de dissociação, de indiscriminação e que me fazem, de alguma forma, estabelecer um vínculo negativo com a aprendizagem. E isso pode obstaculizar um determinado processo de aprendizagem do sujeito. O obstáculo epistêmico é aquele obstáculo que está relacionado a um nível cognitivo. Qual é a funcionalidade cognitiva desse sujeito que aprende? Em que nível ele está inserido? Isso está relacionado com a teoria do Piaget, que nos fala do pré-operatório, do operatório concreto, do operatório formal, caracterizando uma funcionalidade cognitiva. Isso, se nós formos usar algum instrumento, nós determinamos essa funcionalidade cognitiva do sujeito e conseguimos entender de que forma, cognitivamente, ele consegue aprender. O obstáculo funcional, ele diz respeito às situações relacionadas à memória, a ritmo, a orientação espaço-temporal, a parte de discriminação, percepção, e que são fatores importantes para a aprendizagem sistemática, aliás, para todas as aprendizagens. E esses fatores mostram, de certa forma, como o sujeito usa a sua potencialidade, porque ele pode estar potencializando as suas habilidades, as suas funcionalidades num determinado aspecto e ter algumas funcionalidades deterioradas e esse obstáculo dessa funcionalidade é que vai dificultar a aprendizagem dele. O nosso último obstáculo é o obstáculo epistemológico. Esse obstáculo está relacionado com as questões culturais. Essas questões podem muitas vezes estar impedindo essa criança de desenvolver o seu processo de aprendizagem de uma forma mais adequada. Como, por exemplo, uma criança que é alfabetizada nos Estados Unidos e volta para o Brasil para continuar seus estudos, então ela pode ter uma dificuldade não relacionada a questões de habilidades, de funcionalidades dela mesma, mas sim em relação a essa dificuldade de relacionar a situação da alfabetização em outra língua com a proposta de continuidade dos estudos na língua portuguesa. Agora nós vamos ver o outro nível, que é o nível etiológico. O nível etiológico é o nível das causas primeiras. Ele que vai nos explicar e que vai nos dar as particularidades dessa dificuldade de aprendizagem que nós estudamos a partir do modelo nosográfico. Essas causas primeiras, elas são estudadas a partir da sua singularidade, no sentido da questão orgânica e da questão psicológica. Então, nós podemos ter algumas dificuldades de aprendizagem que são explicadas por situações de causas primeiras orgânicas. Por exemplo, lesões cerebrais, questões ligadas à situação de parto, que a criança sofreu nesse momento do parto, de alguma infecção que ela teve no momento do nascimento ou mesmo depois. Então, são questões que se relacionam a toda a parte fisiológica do sujeito. As síndromes também são explicadas a partir dessas causas orgânicas, mas nós também podemos ter, dentro desse nível etiológico, as causas psicológicas. E essas causas psicológicas estão ligadas a alguns núcleos psicóticos e neuróticos,
conceitos que são explicados a partir de uma teoria psicológica em relação à qualidade do que seria o neurótico e o psicótico. E para isso você precisa de um estudo mais aprofundado. Vocês devem perceber então que o modelo nosográfico nos dá como principal fator que modifica esse olhar em relação às questões de aprendizagem, as dificuldades de aprendizagem, esse momento de você olhar essa dificuldade a partir da sua causa primeira. E essa causa primeira é que diferencia o sintoma inicial. Nós não podemos analisar, estudar e rotular um sujeito portador de uma dificuldade de aprendizagem apenas pelo sintoma. Nós temos que buscar essa causa primeira exatamente para compreender por que ele apresenta aquele sintoma. Então, voltando àquilo que eu falei antes, o sintoma está comunicando alguma coisa que está ocorrendo nessa globalidade, né, desse sujeito, nessa construção histórica. Lembre-se que nós sempre estamos falando que a aprendizagem é uma construção. Então, se ela é uma construção, ela precisa ser vista desde o início, para que a gente possa entender qual a situação atual dela. É importante que para a aula de hoje vocês consigam refletir sobre o olhar que cada um tem em relação às dificuldades de aprendizagem. Pense na questão da naturalização, da cristalização, do que circula nas escolas em relação aos mitos sobre a questão da aprendizagem e de que forma o modelo nosográfico pode ajudar a vocês, educadores, terem uma nova visão sobre a questão da aprendizagem, pensando no sintoma, naquilo que mantém o sintoma e principalmente nas causas primeiras dessas dificuldades. Hoje ficamos por aqui, até a nossa próxima aula. O tema da aula de hoje foi um olhar psicopedagógico sobre as dificuldades de aprendizagem. Nós apresentamos aqui uma nova proposta que nos ajuda a entender a dificuldade de aprendizagem de uma forma mais humana, procurando a causa de cada dificuldade. Para isso, usamos o modelo nosográfico proposto por Jorge Visca. Até a próxima!